Boa noite, Everton, Leonardo, tudo bem? Boa noite, professor. Beleza? Beleza. Cadê o povo? O pessoal não está participando, né? Beleza. Hoje parece que vai ser só vocês, né? Mas não importa. Vamos que vamos. Então, pessoal, acabamos aí uma semana de provas, né? Vocês tiveram feedback semana passada. E hoje a gente vai iniciar aí a unidade 3 da disciplina, né? Lembrando aí que, segundo o último comunicado, dia 18, a gente retorna com os encontros presenciais. Caso contrário, né, a gente vai ser informados a respeito. Mas, a princípio, dia 18, a gente já retorna. Bom, o que trata a unidade 3? Né? Especificamente, a seção 3.1. A gente vai falar hoje sobre cavitação. Tá? Então, cavitação é um fenômeno muito importante quando a gente está trabalhando com máquinas de fluxo. Geralmente, né, esse fenômeno se manifesta através de um ruído, queda de desempenho, além, claro, né, de desgastes, como nas pás do rotor, no próprio carcaça também. A gente vai ver mais adiante, né, que geralmente esse desgaste na carcaça ele tem uma característica porosa na superfície metálica e que pode, dependendo aí do caso, né, causar uma falha estrutural no componente. Então, é importante saber, né, como se dá esse problema nas máquinas de fluxo e como evitar, né, como projetar uma instalação de bombeamento, porque nesse caso a cavitação ela está associada, né, ao tipo de instalação de bombeamento. A bomba ela tem uma característica vinda do fabricante e se não for adequadamente instalada, a gente acaba submetendo, né, a essa condição. Então a gente vai ver mais detalhes do que é a tal da cavitação. Para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa ir um pouquinho lá na área da termodinâmica, né? Usar um conceito fundamental de lá, que é pressão de saturação. A gente chama de pressão de vapor também. Tá? Então, pressão de saturação ou pressão de vapor. A pressão de saturação ou pressão de vapor é aquela pressão onde vai haver a mudança, né, de fase, uma dada temperatura. Né? A pressão de vapor é um ponto, né, associada a uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de saturação. A gente vai, né, ter a mudança de fase. Então, para uma determinada pressão de saturação, há uma temperatura correspondente. Então, há uma mudança, né, no caso de fase do líquido que está sendo aí bombeado. Né? Então, por exemplo, a gente chama ambas a pressão e a temperatura como propriedades. Então, são propriedades termodinâmicas que são dependentes entre si. Mas, antes de entrar a respeito de como essa dependência acontece, temos aqui duas imagens, né? Que nós temos um líquido aqui dentro. Pode ser a água, por exemplo. Se você submeter, né, a água, por exemplo, nesse recipiente fechado, a uma pressão aqui, que no caso vamos chamar de pressão atmosférica, né? Ela está submetida à pressão atmosférica, que é em torno aí de 101,3 kPa. Então, 1 atm, essa é a pressão. A gente sabe que a água ela vai mudar de fase, ou seja, do líquido para o vapor, a temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então, a gente tem que a pressão de saturação é 101,3 e a temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Mas pode acontecer, né, que às vezes a gente acaba acostumando que para que haja a evaporação, a gente tem que colocar, por exemplo, um aquecimento aqui, né? Então, a água, a essa pressão, né, ela precisa ser aquecida a 100 graus Celsius para começar a mudar de fase. Mas uma situação interessante é que se você reduzir essa pressão aplicada aqui, né, a água, por exemplo, ela vai entrar em estado de ebulição e vaporizar
a uma temperatura que muitas vezes é a temperatura ambiente. Então, se você criar um vácuo aqui internamente, né, por exemplo, uma bomba de vácuo succionando esse fluido aqui, ele vai chegar a um ponto que vai entrar em ebulição e vaporizar, né? Então, é importante associar isso, que não necessariamente o fluido tem que estar sob um aquecimento. Então, nós temos uma pressão e uma determinada temperatura na qual a gente produz este efeito. A panela de pressão, por exemplo, ela se vale, né, desse conceito termodinâmico fundamental. Quando você quer fazer o cozimento de um alimento, né, e reduzir o tempo de cozimento, você submete o alimento a uma pressão, né, uma panela de pressão, por exemplo, porque aí você consegue aumentar a temperatura em que aquele fluido na qual o alimento está imerso aumente, né, antes de se vaporizar. Então, você consegue fazer com que a água ferva a uma temperatura superior a 100 graus Celsius e, com isso, né, o fluido ele vai estar mais quente e, com isso, você consegue reduzir o tempo de cozimento. Então, a gente tem essas características. Tem dois gráficos aqui que demonstram, né, a relação entre a pressão e a temperatura de saturação para a água. Então, dependendo do fluido, né, a gente tem uma correlação aí, né? Por exemplo, vamos usar aí a temperatura comum aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, em torno de 30 graus, né? A 30 graus, a água, por exemplo, ela vaporiza a uma pressão de 4,2 quilopascal, né? Então, é uma pressão, se você submeter a um vácuo, né? Assim, basicamente, porque a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica é 101,3 kPa. Então, se você submeter a água, né, a uma pressão aqui, nessa faixa, a 30 graus Celsius, você consegue vaporizar esse fluido. Okay? Então, para cada faixa de temperatura, há uma correlação. Tá? E esse gráfico aqui da figura, né, nós temos um diagrama de pressão, temperatura, de saturação da água. E essa linha aqui ao centro, né, a gente chama aí de linha de saturação. Tá? Então, por exemplo, se a água tiver a uma pressão de 60 kPa e uma temperatura de 30 graus Celsius, ela vai estar no estado líquido, certo? Se a água estiver, por exemplo, a uma pressão de 110, uma temperatura de 110 graus Celsius e uma pressão de 60, por exemplo, mantendo a mesma pressão, ela vai estar no estado gasoso. E eu posso manter a temperatura constante, por exemplo, 110 graus, e aumentar muito essa pressão na qual o fluido está submetido, a gente vai ter a água, né, mesmo que a 110 graus, no estado líquido. Então, é um fenômeno característico da panela de pressão, por exemplo. E quando nós temos, né, por exemplo, o caso aqui, a água a 60 graus e uma pressão de 20 kPa. A gente vai estar num estado aqui onde as fases líquido e vapor se coincidem. Tá? Então, na pressão de saturação e a temperatura de saturação, vai haver um misto, tá? Entre líquido e gás. E a gente tem que entender qual que é essa pressão e qual que é essa temperatura na qual o fluido que está sendo bombeado se encontra para evitar, né, a formação de bolhas. Então, esse é o princípio básico que rege a cavitação. Tá? O fenômeno da cavitação em máquinas de fluxo está diretamente relacionado aí a essa pressão de vapor. Como que gera isso, né? Essa condição? O próprio escoamento do fluido ou a interação com a pá, né, vai gerar, né, uma condição de pressão que a gente chama aí a redução da pressão absoluta em alguns pontos dentro da máquina, né, de tal forma que vai haver aí a evaporação e formação de pequenas bolhas de vapor. Então, para a gente entender, aqui eu trouxe lá, né,
mecânica dos fluidos, né, as escalas, para a gente entender o que seria pressão absoluta, pressão atmosférica, né, e pressão manométrica. Então, o que acontece? A gente se encontra, basicamente, imerso numa atmosfera. Nós estamos aqui, em azul, né? Então, por exemplo, no nível do mar, nós estamos aqui, ó, 1 atm, né? À medida que a gente vai se afastando, né, a gente vai tendo aí um aumento nessa pressão, né, que vai acontecendo. Na verdade, a gente vai estar tendo um rarefeito, né? Vai diminuindo essa pressão. Imagina que você está subindo uma escada, né? E a coluna de fluido vai diminuindo sobre você. Então, à medida que você vai se afastando do nível do mar, a pressão ela vai diminuindo, né? Então, que a água ela tende a ferver abaixo de 100 graus, né, quando você está longe do nível do mar. Mas, enfim, então nós temos a pressão atmosférica, que leva em consideração o nível do mar, certo? Abaixo da pressão atmosférica a gente chama aí de vácuo, tá? Só que não é um vácuo considerado 100%, né? Ainda há matéria, ainda há, né? A gente tem um nível que a gente chama de vácuo absoluto, né? Um vácuo absoluto. E nesse caso a gente chama aí de uma escala absoluta. Então tudo que é medido do vácuo absoluto para cima, né? A gente chama de pressão absoluta. E quando a gente mede, né, da pressão atmosférica para cima, a gente está tratando aí de pressão manométrica, que geralmente a gente está trabalhando com manômetros, né, que tem como referência a pressão atmosférica. E a pressão absoluta tem como referência o vácuo absoluto. Bom, dito isso, se a gente tiver, né, a máquina funcionando com fluido, né, a pressão absoluta inferior àquela pressão de vapor, naquela temperatura a gente vai ter bolhas, né? E essas bolhas elas são prejudiciais. Então é o que está dizendo aqui, né? Se a pressão absoluta, medindo aí a partir do vácuo, né, absoluto, for menor que a pressão de saturação, né, que é aquela pressão de vapor, o fluido vai evaporar e formar pequenas bolhas. Então o que vai acontecer? Nessa imagem tem uma representação. Então imagina que a gente atingiu essa condição, a pressão absoluta, né, que nós temos um rotor de uma bomba centrífuga, e aqui, né, o boial de entrada, o fluido entra por aqui. Por quê? O movimento rotativo do rotor vai gerar, né, uma pressão negativa na sucção da bomba, né? Ou seja, a pressão aqui na entrada do rotor vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então, o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai empurrar o fluido para dentro da bomba, né? Então, ele vai criar esse decréscimo de pressão. Se esse decréscimo de pressão for muito acentuado, ou se não houver uma energia suficiente nesse fluido antes da entrada da bomba, porque pode acontecer, né, vai gerar essas bolhas, né? Então, aqui nós temos a água, né, no estado líquido, aqui em cinza, e devido, né, a essa pressão absoluta menor que a pressão de saturação, a gente vai ter as bolhas. À medida que as bolhas são arrastadas, né, ou carregadas para dentro, né, ou para outras regiões do impelidor, vai haver naturalmente, né, um aumento da pressão, porque a estrutura, né, a voluta da bomba centrífuga, ela tem um comportamento de que a seção transversal, né, daquele caracol, ela aumenta. Então, esse fluido ele vai ter, né, uma redução da sua energia cinética e um ganho de pressão. E essa pressão vai fazer com que haja, né, na verdade, essa pressão vai exceder aquela pressão de saturação, né, e a bolha, né, que está no formato de vapor, né, ela vai se tornar líquido novamente e vai colapsar, né, é o que a gente chama de colapso. Então, a pressão vai aumentando, né, e vai havendo, né, uma deformação nessa bolha, de tal forma que quando a pressão excede, né, a pressão de saturação, vai haver um equilíbrio de fases e o vapor vai condensar e vai haver, né, o colapso. E esse colapso vai liberar um jato aqui, um jato de fluido. E esse jato, ele é aplicado aí, por exemplo, se essa bolha se colapsa, né,
próximo à superfície metálica do rotor ou da carcaça, vai haver aqui uma energia muito alta, né, e concentrada em pequenos pontos. E vai provocar, né, picos de pressão muito altos, que com o tempo, né, causa danos estruturais. E esses danos geralmente é causado aí no rotor. Então, se a repetição for contínua, a gente vai ter desgaste, erosão e falha na máquina, né? Então, aqui nós temos um GIF, achei que ele ia mexer aqui, mas basicamente ele... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse GIF. Vamos ver se eu consigo reproduzi-lo sem causar nenhum problema aqui. Acho que não deu certo. Mas, enfim. O que o GIF demonstra, né? Ele vai demonstrar que vai haver uma erosão superficial, essas bolhas vão começar a colapsar dentro da máquina. Devido ao colapso dessas bolhas, a gente vai ter ruídos, né? Na hora que elas colapsam, vai haver ruídos e vibração. Isso é perceptível, né? E se essas bolhas estouram próximo à superfície, a gente vai ter, né, desgastes. A gente chama aí de erosão superficial. Em termos gerais, né, a gente pode levar uma falha do componente de máquina, né, um desempenho também da bomba vai ser afetado, porque o equipamento vai perder a capacidade, né, de transferir energia ao fluido, vai reduzir a eficiência. Instabilidades também pode acontecer, porque vai gerar uma situação transiente, né? Essas bolhas estourando geram, né, transientes dentro da máquina. Então é importante a gente analisar e entender como evitar, né, essa situação aí dentro da máquina. O primeiro passo, né, é até intuitivo dizer, é manter dentro da máquina, né, ou em todos os pontos, uma pressão, né, superior dessa pressão de saturação. Tá? Então, por mais que há um vácuo aqui, né, para que haja a sucção, senão não haveria a entrada aqui do fluido dentro da bomba. Então, tem que haver uma depressão aqui no olhar, porque aí a pressão atmosférica impulsiona o fluido. Só que essa pressão na entrada, ela não pode ser tão baixa a ponto de atingir a pressão de saturação para aquela faixa de temperatura, né? Como a gente viu, voltando aqui à imagem, por exemplo, se a água está sendo bombeada a 25 graus, né, a gente tem que ter um controle de energia de pressão na entrada da bomba maior que 3,16 kPa, porque senão vai haver a geração de bolha. Tá? Então, como que eu faço essa análise? Então, aqui temos algumas imagens, né, de efeitos da cavitação no rotor. Né? Esse aqui é um caso bem extremo, chegou a, né, uma erosão bem drástica. Aqui nós temos outros casos, né, que esse componente chegou até a colapsar, até quebrar, né, atingiu a quebra do componente. Beleza. Só para a gente resumir, né, eu trouxe aqui, eu achei interessante trazer esse resuminho do livro. Ele fala o seguinte, né, só para a gente revisar de forma bem, posso dizer, usando a linguagem, né, do livro. A cavitação é um fenômeno que ocorre nas máquinas de fluxo e componentes hidráulicos e consiste na formação e subsequente colapso de bolhas de vapor do fluido devido às variações de pressão durante o seu escoamento. Às vezes a gente acha que a bolha ela explode, né? É uma explosão dessas bolhas. Né? Imagine que um balão, você continua enchendo, né? Você vai ter uma pressão interna e até o ponto que o balão estoura. No caso das bolhas de vapor, há uma implosão, né? Que é uma compressão externa, a pressão é de fora para dentro. Né? Então a gente usa o termo de colapso. A cavitação ela pode ocorrer na região que a gente chama de bulk de líquido. Né? Essa região de bulk é como se fosse, né, aqui as paredes, as bolhas podem colapsar nessas regiões. Se ela colapsa nessa região, vai gerar um transiente. Um transiente é uma instabilidade, né, no fluxo, que pode resultar em ruído, né, vibração também.
mas não há erosão do material. E a gente chama também de cavitação. Oi? Você está compartilhando algum material aí? Porque aqui para mim está aparecendo só os participantes. Para mim tá, professor, só os participantes estão aparecendo. Eu até ia comentar aqui no grupo. Vocês não estavam assistindo, então, seus cabeçudos. Então, vamos lá. Eu não sei até que parte que eu parei. Bom, o que eu estava dizendo era, né, nós temos aqui, a parte, eu acredito que parou de compartilhar foi na hora que eu mexi no GIF aqui. Beleza. Tá? O GIF mostra a respeito disso. Então, aqui é uma imagem real de um rotor danificado por bolhas, né, colapsadas, formadas durante a cavitação. Acabou passando aí. Vocês conseguem já ver a imagem, né? Aqui é o caso onde houve a fratura do componente de máquina, né, do rotor da bomba, não tinha sido mostrado. E o que eu estava dizendo é que as bolhas de vapor, elas implodem, né? Tem uma pressão de fora para dentro. Um balão, por exemplo, de ar, você explode, né? Porque vai haver, né, uma força de dentro para fora. E quando esse fenômeno acontece dentro do fluido, né, que a gente chama de região de bulk, né, aqui está as paredes da máquina, por exemplo, agindo uma tubulação, e essas bolhas explodem, colapsam, perdão, aqui. Né? Aqui é a região bulk, só tem fluido. Aqui vai gerar instabilidade, ruído, né, instabilidade no fluxo, porém não vai haver erosão, porque esses jatos não vão, né, bater na superfície, mas a gente chama de cavitação também. Quando há, né, o colapso com próximas superfícies, aí a gente tem o caso, né, de erosões. Beleza. Havia dito, né, que há estratégias da gente prevenir, né, a formação dessa pressão negativa dentro do componente de máquina. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Então, há formas da gente evitar, né, a formação de bolhas de vapor. Como eu disse, a gente precisa manter que a pressão de saturação dentro da máquina, né, ela seja superior, ela seja, na verdade, pressão de saturação não, a pressão absoluta dentro da máquina seja menor. Deixa eu tirar o áudio aqui que está me atrapalhando, acho que é do Jonathan. Aí desligou. A pressão de vapor tem que ser a pressão absoluta dentro da máquina, né, em todos os seus pontos, tem que ser acima da pressão de vapor. Aí eu tinha mostrado a tabela novamente, né, que a água, né, a 25 graus, se ela for bombeada a uma pressão, se ela estiver na entrada da bomba a 3,16 pascal, ela vai vaporizar. Então, a gente tem que, por exemplo, nessa situação de bombeamento, garantir uma energia mínima na entrada da bomba, ou seja, na sucção, para que não haja essa conversão, né, de líquido para vapor. Como que a gente denomina essa quantidade de energia mínima? Né? Então, existe um conceito dentro, né, ou um parâmetro que a gente chama de NPSH. Tá? Então, o NPSH ele é da sigla do inglês, que significa Net Positive Suction Head, ou altura líquida de sucção positiva. Parece complexo, né? Mas basicamente ele quantifica, né, a quantidade de energia, ou seja, a disponibilidade de energia que o fluido possui na sucção da bomba. Nós temos o disponível, que é um parâmetro da instalação, e o requerido, que é uma característica de fábrica do equipamento. Depende da constituição do seu equipamento. Tá? E a gente vai aprender agora, né, como determinar e manipular o NPSH disponível. O requerido, a gente aprende a analisar, mas ele é um parâmetro de fabricação do equipamento. Tá? Então, os engenheiros, geralmente, que compram ou selecionam os equipamentos, não tem poder sobre, né, o NPSH requerido de forma direta, né? A não ser que ele trabalhe no projeto da bomba em si.
Em relação ao NPSH disponível, ele é um parâmetro da instalação, certo? A gente tem, né, a seguinte definição do material didático. Refere-se à diferença entre a pressão absoluta de estagnação na sucção da bomba e a pressão de vapor do fluido expressa em altura de coluna de líquido, que basicamente ele diz a respeito de pressão absoluta de estagnação. Então aqui nós temos a bomba, e aqui é a entrada, né, e aqui é a tubulação na sucção da bomba. E aqui nós temos, por exemplo, né, um determinado reservatório, né? Esse reservatório tem uma coluna de fluido aqui, né? E o próprio peso do fluido sob a ação da gravidade, né, vai gerar uma determinada pressão aqui nessa região. Tá? Então, a quantidade de pressão ou de energia líquida resultante aqui, a gente vai chamar de NPSH disponível. Nem toda pressão absoluta de estagnação gerada estará disponível aqui, porque pode, né, na sucção da bomba, haver uma redução devido à perda de carga, né? Então, há perdas nessa região. Tá? Como que eu calculo o NPSH disponível? Nós temos uma equaçãozinha. Essa equação ela pode ser obtida, né, a partir lá daquela equação da conservação de energia, né, onde a gente vai aplicar entre a superfície do reservatório e da bomba. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, nós temos essa equação. O NPSH disponível, ele é em função da pressão estática absoluta na sucção da bomba. Então, pressão estática é devido a uma coluna de fluido, tá? A velocidade média que esse fluido escoa, menos aí essa pressão de vapor. Tá? Então, essa é a equação. Ela vai variar conforme, né, o arranjo estrutural do seu sistema de bombeamento. Tá? Porque é um parâmetro que depende, né, da instalação, não da bomba. É importante lembrar isso. O disponível depende da instalação. Vamos lá. Nós temos duas situações nas quais, né, a gente encontra, né, na prática. Tem três, né, onde eu vou comentar um pouquinho mais adiante, mas as mais interessantes estão apresentadas aqui, né, de sistemas de instalação A e B. Em A, nós temos, né, aquilo que a gente chama de bomba, né, de sucção negativa. Então, tomando como referência aqui, ó, que a gente vai chamar de Z, né, referência Z da sucção. Então, aqui é a sucção da bomba, né, aqui é a descarga, tá, o recalque. O reservatório, no caso de uma bomba de sucção negativa, encontra-se abaixo, né, da própria sucção. Então, a sucção está aqui e o reservatório, né, encontra-se abaixo. E nós temos outro caso que a gente chama de bomba de sucção positiva ou afogada. Né? Afogada. Então, a bomba afogada é quando o reservatório ele se encontra, né, considerando aqui a nossa referência, ZS, acima da sucção do equipamento. Tá? Então, aqui nós temos a equação da conservação de energia, que a gente vai aplicar entre, por exemplo, a superfície do reservatório, que é o subscrito 1 aqui, e a entrada, né, da bomba, que é a sucção. Então, quando a gente faz, né, esse balanço de energia, né, o que sobra dessa subtração, não é? O que está sendo disponível aqui ao nível do reservatório e o que está chegando na entrada ou na sucção da bomba, se fosse, né, não houvesse nenhuma perda de carga, né, a gente teria aí 100% de disponibilidade, né? Mas a subtração sempre vai gerar aí em perdas. Tá? Então, a gente vai aplicar essa equação e vai chegar na determinação do NPSH disponível para esses dois tipos de instalação. Mas a gente vai começar primeiro, né,
com a bomba de sucção negativa, que é a ou não afogada. É importante entender a equação. E aí, a partir dela, a gente consegue, na prática, né, usando, né, essas referências, estimar qual que é o NPSH disponível daquela instalação que você está fazendo. Então, seguindo isso, vamos em frente. Então, já trouxe aqui, né, o desenho. Então, aqui em cima é a equação do NPSH disponível. E aqui nós temos a equação da energia, né, da conservação de energia, certo? E aqui é o sistema básico, né, ou a sua instalação, ou sistema de bombeamento. Então, nós estamos analisando desse ponto para cá, porque é o que interessa quando a gente vai determinar o NPSH disponível, né? Que a gente está interessado agora no sistema de bombeamento, porque é uma característica própria dessa parte. Então, vamos lá. Como que eu determino o NPSH disponível para uma bomba de sucção negativa ou não afogada? A gente vai aplicar essa equação, mas teremos que fazer algumas considerações. Se a gente considerar, né, que esse reservatório, onde está sendo coletado a água, por exemplo, imagina que seja um lago ou seja um poço, né, por exemplo. Aí você tem um cano, né, uma tubulação que vai até esse reservatório. E esse reservatório é aberto, né, não tem uma tampa aqui, ou na verdade, pode até haver uma tampa, mas ele não está sendo pressurizado por nada. Então, a pressão 1 aqui, né, nessa superfície, é igual à pressão atmosférica, tá? Nesse nível. Imagina que a gente está coletando num reservatório muito grande, né? Imagina um lago, né? Então, né, esse reservatório, ele mantém, por exemplo, o seu nível constante, né? Imagina que é um poço tubular, né, que tem, né, ele coleta água, por exemplo, do aquífero, né, e você não tem uma variação muito grande do nível. Então, o que acontece? Se a velocidade nesse nível aqui, né, que é o que interessa para a nossa análise, ela não varia, né? Então, a velocidade V1 no nível do reservatório é aproximadamente igual a zero, porque não há uma variação. O reservatório é muito grande, então a gente vai partir para aquela orientação da cota, né? Então, a cota, a gente toma como origem sempre a sucção da bomba. A gente vai chamar de cota Z, tá? Então, o Z aqui é a nossa cota. Se a gente analisar agora, né, nós temos uma diferença de altura da sucção com o nível do reservatório. E essa diferença a gente chama de H. E essa referência é em relação a esse ponto. Para cima, valores positivos, né? E para baixo, né, cotas negativas. Então, o Z no nível do reservatório é igual a zero. No nível do reservatório não, no nível, ou seja, na linha da sucção é igual a zero. E esse Zzinho aqui, né, no nível do reservatório, que é no ponto 1, que a gente chama de Z1, é igual a esse H, porém esse H é uma altura qualquer, né, porém é uma altura negativa. Então a gente chama, por isso, de sucção negativa. Fazendo essas observações, a gente reescreve essa equação aplicando, né, essas considerações. Então, no lugar de P1, eu vou colocar pressão atmosférica, V1 vai ser nulo, né, porque a gente considera que não varia, e seguimos, né? E também, nós estamos analisando aqui também nesse ponto da sucção da bomba. E nesse ponto, né, a gente está a nível da nossa referência. Então, o Z e o ZS, que é na sucção, é zero também. Tá? Então, vamos reescrevê-la. Pressão atmosférica dividido por ρ vezes G. O Z1 agora ele equivale a H, porém negativo, menos H. Tá? Então, nós já temos essa primeira parte.
seguimos agora para, né, os valores para esse ponto aqui na sucção da bomba. A pressão na sucção dividido por ρg mais a velocidade, né, do fluido nessa, porque aqui o nível é constante, né, mas aqui o fluido já sofre influência, né, já da bomba, né, a bomba ela está trabalhando aqui, né, o fluido está entrando a uma velocidade. Nesse nível do reservatório, não varia, ele não sofre alteração. Dividido por 2 vezes G, que é igual às perdas. Bom, a gente vai isolar agora os termos, né, relativos aí à sucção da bomba, deixar tudo para um lado e passar esses termos para o outro. Vou deixar um espaçozinho, vou vir aqui para essa slide. Então, a gente tinha aqui, vou colocar PS sobre ρg menos H, certo? Menos, opa, aqui não é PS, aqui é PATM. Estou só reescrevendo a equação anterior para a gente conseguir acompanhar. Pressão atmosférica, aqui é PS sobre ρg, mais a velocidade na sucção ao quadrado dividido por 2G e é igual às perdas. Então, essa é a equação. Então, a gente vai isolar esse termo e passar os demais. E chegamos a essa expressão aqui, né? PS ou G mais ds ao quadrado dividido por 2G. Isso aqui, né? Isso aqui vem para o outro lado. Na verdade, esse termo que vai para o outro lado, porque como nós temos esse sinal negativo, né? Aí fica tudo positivo. Então, vamos na verdade, transpor essa parcela para o outro lado e passar isso para cá. E vai ficar pressão atmosférica sobre ρg menos H menos perdas, né? H perdas. Tirar o parênteses aqui que fica melhor. Só dessa parte, né? Essa expressão a gente pode comparar com esta aqui de cima. Então, se a gente pegar esse termo aqui e olhar aqui, né, ele aparece na equação do NPSH disponível, né? Então, esse termo aqui é igual a esse. Então, se a gente substituir essa parcela aqui, a gente encontra o NPSH disponível para um caso de sucção negativa, que vai ser pressão atmosférica dividido por ρg menos H perdas menos PV sobre ρg. Então, para um caso de sucção negativa, a gente tem essa equação, tá? Então, vocês precisam, no caso, imagina que essa tubulação ela tem, né, singularidades, né, por exemplo, cotovelos, válvulas, entre outras coisas, entraria nesta parcela aqui, né, que são perdas de carga localizadas, né, por exemplo, e distribuídas, no caso, o comprimento da tubulação, quanto mais comprido, né, devido ao efeito do atrito com a superfície da tubulação, vai haver as perdas resultantes aí, neste caso. Então, precisa ser considerado. E esse H, né, está relacionado a esse desnível, né, quanto maior esse desnível, a gente pode observar que a única coisa que está influenciando para uma energia na entrada da bomba é a pressão atmosférica. Por exemplo, a altura do reservatório, o desnível do reservatório vai gerar um NPSH menor, quanto maior for. Essas singularidades, tubulação muito comprida, o reservatório fica muito longe da bomba, por exemplo, a captação fica muito longe da casa de máquinas, por exemplo, é prejudicial, ele entra aqui nas perdas, tá? Então, a única coisa que contribui é este caso. Vamos seguindo. Então, nós já sabemos. Depois eu vou fazer
mais algum comentário, né? Além disso, nós temos que dentro das perdas aqui, H-perdas, a velocidade do escoamento, ela é importante também, ela contribui, porque quanto maior a vazão, né, maior vai ser a perda de carga e, consequentemente, esse NPSH aí tende a ser menor. Sucção negativa ou bomba não afogada tem que ser muito bem analisado, porque a gente tem que entender qual que é o diâmetro dessa tubulação, que vai reduzir as perdas, né? Qual que é o comprimento adequado, porque ela é uma situação mais crítica do que esse caso aqui, que é a bomba afogada. Tá? A gente segue a mesma análise, né? A gente tem a cota Z aqui, né? E a pressão na superfície aqui do reservatório, ela é igual à pressão atmosférica, então nosso P1 continua sendo igual à pressão atmosférica, porque a tubulação, o reservatório não é pressurizado, mas imagine que você já coleta, né, de uma região que já está com uma pressurizada, aí teria que ser aquela pressão manométrica, no caso. Né? Mas no caso de reservatórios abertos, né, é a pressão atmosférica aí. A velocidade aqui também pouco varia, né? A V1 é aproximadamente igual a zero, grandes dimensões. E se esse nível aqui variasse, aí teria que se analisar, né? Para integrar aqui no cálculo, considerando grandes dimensões, pouca variação. Tá? Lembrando, né, que a altura é computada, né, a partir da sucção da bomba até o nível, tá, do reservatório. No caso aqui, se vocês analisarem, né, erroneamente as pessoas coletariam desse ponto. Não, é a partir dessa superfície livre do reservatório. Tá? E a gente tem essas mesmas simplificações. No caso aí da sucção, que é zero, né, esse ponto aqui, né, essa cota, e aqui a velocidade é zero. A gente vai chegar numa expressão similar a isso. Professor. Oi. Daí, no caso de um reservatório com água corrente, vamos dizer que eu estou coletando essa água de um rio, interfere o cálculo aí? Aqui nós estamos considerando a velocidade do nível. Está baixando o nível? Ou, por exemplo, o fluido, quando você está coletando, ele está entrando já com uma determinada velocidade na tubulação? Aí você tem que analisar. Eu falo na sucção negativa, eu falo. Interfere? Sim, sim. Se você está coletando de um rio, né, e o reservatório está abaixo desse rio, o reservatório está abaixo da sucção da bomba, né? A água corrente, ela vai gerar uma aceleração no fluido, aí você tem que saber qual que é essa velocidade de entrada aqui, no nível do rio, tá? Então tem que fazer uma estimativa aqui dessa velocidade. Agora, né, se a água ela não consegue, né, ser escoada para dentro, ela não tem uma energia cinética aqui, ou seja, porque a velocidade está associada a uma energia cinética. Né? Se você percebe que não há, né, uma força suficiente, esse termo aqui acaba sendo às vezes irrelevante. Mas se você percebe que mesmo que a bomba está acima, ela tem uma correnteza muito forte, né, pode haver, né, um ganho de energia e você tem que conseguir determinar isso. Mas é muito irrelevante isso, né? Quando o equipamento está acima desse nível, acaba nem considerando esse efeito. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, que é a bomba de sucção positiva, a gente tem que fazer essas observações. Então, não há variação da velocidade no nível, então o nível não varia, né? Agora, se houvesse, a gente precisaria, porque é computado como energia cinética no processo, contribuiria com o NPSH. Esse Z1 aqui, ele é igual a H, né? E esse H, ele é positivo, que está acima. Tá? E vamos lá. Fazendo a simplificação, nós vamos chegar com essa expressão aqui. P1 agora é pressão atmosférica. Ou G mais H
menos PS sobre ρg. Lembrando que ρ é a massa específica do fluido, né? Por exemplo, se for gasolina, se for um outro fluido, isso aqui varia. E Vs é a velocidade, né? Aqui na sucção da bomba, ao quadrado sobre 2G. A cota é nula, e isso é igual às perdas. Se a gente isolar esse termo da forma como a gente viu, a gente vai encontrar, né, essa expressão aqui, né? Então, a gente consegue jogar isso. Se a gente fizer a adaptação, a gente vai chegar numa expressão igual a essa aqui. A única diferença é que o H agora é positivo. Ele vai contribuir com a energia disponível. Tá? Então, só para a gente não ficar perdendo tempo com isso, a gente vai ter o NPSH disponível para uma bomba afogada é igual a pressão atmosférica dividido por ρg menos H, mais H, menos as perdas, continua, né? Perdas menos a pressão de vapor dividido por ρg. Então, essa é a expressão. A gente já consegue inferir aí, nesse caso, né, que nós temos uma situação onde o próprio peso do fluido contribui, né, com a energia aqui, porque nós temos uma coluna estática. Tomar cuidado, né, com singularidades. Comprimentos muito longos também, há uma diminuição nessa energia de pressão devido ao atrito. Né? E assim a gente obtém. Qual que é a unidade de medida, né, de NPSH? A unidade de medida é comprimento, tá? Ou a gente pode chamar aí de metros, né? Porque no sistema internacional é em metros. Então, é uma medida de comprimento. Tá? Vamos verificar algumas coisas mais adiante, né? Antes disso, eu quero falar a respeito do NPSH requerido. A gente viu do disponível, né? O disponível a gente obtém, né, a partir da análise, né, da instalação. Agora, quando a gente está tratando do requerido, é uma característica da bomba, como eu já comentei. A gente obtém experimentalmente pelo fabricante. Tá? Então, como que é obtido isso? Né? Como que é levantado em laboratório? Tem-se o equipamento, né, construído e, através de uma bancada de testes, né, semelhante, bem parecida com aquela que a gente viu para a determinação de curvas características de bomba, obviamente adaptada para esse tipo de finalidade, o que se faz? Né? Fixa-se a rotação, então a rotação do rotor é constante, mantém também uma determinada vazão, certo? E vai modificando o NPSH disponível na sucção, né? Alterando, né, esse sistema de bombeamento, né, reduzindo essa energia disponível na sucção da bomba, né? E o critério aí, né, para definir esse NPSH disponível é quando, né, através dessa alteração gera, né, uma queda aí de pressão, altura manométrica da bomba, de 3%. Tá? Então, quando há uma redução de 3% na altura manométrica para aquela vazão, ele considera que aquilo ali é o ponto onde é o NPSH requerido. Isso faz para vários pontos, né? Várias rotações e várias vazões e obtém, né, essas curvas. E esse critério aí foi criado nós temos aí a HI, né, que é Hydraulic Institute, que é americano, e também na indústria do petróleo tem a API 610, que são, né, padrões normativos, né, nesse caso aqui da Associação, né, do Instituto Americano de Petróleo. Tá? Então, foi que definiu o critério aí para isso, certo? Então, é assim que é determinado. Uma observação, então, quando você monta a sua instalação de bombeamento, né, tem seu NPSH disponível. Este tem que ser maior, né? Aí no caso aqui nós temos igual com um asteriscozinho, uma observação
do que o fabricante informa como requerido. Porque se ele for menor, haverá a cavitação. Né? Sendo maior, ele, né, ou igual, a gente tem um comportamento que não entra em cavitação. Mas, né, a gente sempre tem que considerar, né, uma margem de segurança. E geralmente aí adota-se aí em torno, né, de 10% a 15%. Então, sempre produz um NPSH disponível maior, né, em torno de 10% a 15% maior do que o requerido para a bomba, né, para não correr riscos, né, de que haja, né, um comportamento de cavitação no equipamento. Então, o que é, né, esse requerido? A gente tem que entender que a definição dele a unidade de medida é a mesma, em metros, né? A forma de obtenção parte daquele conceito de que vai se variando a energia disponível na sucção até que há uma queda de 3% na altura de elevação. Aí se define o ponto, né, como NPSH requerido, e fisicamente tem esse significado, né? É o valor mínimo de disponibilidade de energia na sucção da bomba para que não ocorra cavitação. Tá? Então, essa é a expressão. Os fabricantes, através de curvas características, junto com aquela curva característica das bombas que a gente viu, de potência, de altura de elevação, de eficiência, tem a curva característica de NPSH-R. Tá? Então, é muito comum encontrar esta nomenclatura, NPSH-R para o requerido e NPSH-D para o disponível. Tá? Em alguns casos, né, em bombas que às vezes a gente não tem, né, acesso ao catálogo ou aquele equipamento antigo, existe um método alternativo, porém, né, com ressalvas, que é através do que a gente chama de coeficiente de toma, tá? Vou usar essa pronúncia. E é chamado também de coeficiente de cavitação. O coeficiente de toma, ele faz uma estimativa, né? Então, você mede, por exemplo, o NPSH disponível da sua tubulação, né? E para, né, aquela altura de elevação que você quer, você faz essa divisão. Então, aquele valor ali, né, é uma estimativa do NPSH requerido na sucção. Então, é feito correlações em função da velocidade específica da máquina. Então, faz a medição do que tem disponível e pela altura de elevação que você quer e determina. Né? Se você verificar, né, essa razão. Só que, assim, esse procedimento é apenas para casos em que não tem dados disponíveis. É uma estimativa. Tá? Bombas modernas sempre vai haver, né? Sempre. Né? Consulta em catálogos, né? Sempre encontra. Aqui nós temos as curvas, tá? Então, aqui a primeira é aquela curva característica de altura de elevação para o modelo de bomba. Claro, considerando os diferentes rotores que o fabricante produz, aquele modelo, as curvas de isoeficiência traçadas aqui. E abaixo nós vemos, né, a curva de NPSH-R, tá, requerido. E aqui, nesse caso, é para os rotores 180 e 204. Tá? O que a gente pode observar, né, que isso aqui é traçado sempre em função da vazão, tá? Metros cúbicos por hora. Então, em função da vazão, mantém-se a rotação fixa, né? E varia. E a gente tem esse comportamento. A gente percebe o que acontece. À medida que a gente vai aumentando a vazão de bombeamento da nossa instalação, a gente percebe que o NPSH requerido, né, da bomba, ele aumenta. Tá? Então, ele tem um aumento. Por que ele aumenta? Como a gente viu, né, ele influencia nas perdas, né? Naquelas perdas. Então, quanto maior a velocidade do escoamento, maior as perdas. Por que eu falo vazão, velocidade, né? Que a vazão ela é diretamente proporcional à velocidade. Então, quanto maior a vazão, a gente tem uma correlação, né, entre a velocidade
e área, né, que obtém a vazão. Aí. Vou avançar aqui para a gente comentar. Né? Começou um barulho aqui perto de casa, infelizmente não tem como prever isso. Né? Não tem como evitar. Viu um monte de equação, dedução, né? Entendemos um pouquinho como observar. E imagine, né, que você comprou o equipamento, está projetando a instalação e percebe, né, que não é suficiente a energia disponível. Como a gente modifica? A gente tem algumas formas, né? A gente precisa analisar as equações da nossa instalação de bobeamento, do NPSH disponível. A pressão atmosférica a gente não tem como mexer, né? A não ser que você pressurize o reservatório. Isso é inviável em algumas situações, né? Então não faz sentido. Considerando aqui uma bomba afogada, a gente pode modificar, né, através das perdas, por exemplo, né, as perdas, no caso, alterando o diâmetro da tubulação, né, da sucção. Então, diâmetros muito pequenos, a gente vai ter altas velocidades na entrada. Então, altas velocidades geram altas perdas. Tá? Então, ou as singularidades, por exemplo, cotovelos, T's, válvulas, isso gera também perda de carga. Então, é possível alterar nesse ponto. A pressão de vapor, ela vai influenciar dependendo da temperatura de trabalho do fluido. Né? Em algumas situações, o fluido está aquecido. Né? Às vezes, você não consegue alterar a temperatura, né, daquele fluido. Então, a pressão de vapor ela é modificada com a temperatura de trabalho. Isso é muito difícil, né, de controlar, porque em algumas situações você não requer, né, aquela situação de trabalho. Então, tem que alterar os outros parâmetros. O caso mais crítico é quando nós temos, né, a sucção negativa. Né? Sucção negativa a tanta altura do reservatório, quanto, né, os aspectos em relação ao comprimento da tubulação, diâmetro, singularidades, influenciam. Então, na sucção negativa, né, evitar, nesse caso aqui a gente pode evitar a cavitação mexendo no nível do reservatório, né, elevando esse nível do reservatório, se possível. Assim como aqui, né, na bomba afogada. Por mais que o reservatório está acima da sucção do equipamento, a gente, se tiver possibilidade, eleva mais um pouco esse reservatório. E nesse caso da bomba com sucção negativa, também podemos mexer nesse aspecto. De forma semelhante à anterior, modificar, né, o comprimento. Às vezes você está coletando água lá de um reservatório, um fluido, que fica muito longe do equipamento. Trazer esse equipamento para próximo aqui, porque aqui você consegue, né, redução de perdas por perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Então, às vezes a pessoa quer proteger o equipamento numa casa de máquinas, ou por conveniência ficar próximo ao ponto de coleta, né, ou longe, na verdade. Se ficar muito longe, como um riacho, a pessoa quer colocar o equipamento longe, perto, na verdade. O riacho está aqui, ele quer colocar o equipamento longe, porque fica próximo a um lugar onde pode ser protegido, né? Cuidado, né? Então, isso aqui, se possível, trazer mais para perto, né? Nessa situação de coleta, nessa situação. Né? O reservatório é o mesmo nível do ponto de coleta, a gente não tem esse H aqui, né? A gente vai ter apenas essa parcela. Então, essas são algumas formas, né? Então, a gente pode mexer no desnível, a gente pode alterar o comprimento da tubulação, alterar o diâmetro, para que a gente consiga produzir uma energia disponível na sucção maior. Então, essas são algumas das estratégias. Partindo disso, né, vamos a um exercício, que é um exercício prático, né, onde a gente consegue entender como se aplica essa equação. Nós estamos numa situação hipotética
bem interessante. A gente está vendo aqui as equações determinadas e aqui a equação das perdas, né, que não foi aberta ali, né, mas eu vou tratar dela mais claramente. Então, essa é a nossa situação problema da aula de hoje. Vamos lá. A água é captada em um lago e é elevada até a planta de lavagem por meio de uma bomba centrífuga. No período de estiagem, o nível do lago diminui. Então, nós temos um lago e está sendo captada a água desse lago. E ela é levada até uma planta de lavagem, né? Então, imagina que é para lavar alguma coisa, produto, né? Material. E como é um lago, esse reservatório ele tem uma redução no nível. E que esse nível, se reduzir demasiadamente, a gente percebe que vai haver uma alteração nesse H aqui, né? Esse H ele contribui, né, com a perda de energia disponível. Sabe-se que durante a operação normal de captação, o desnível entre a sucção da bomba e é de 1 metro. Então, o período normal é 1 metro essa altura. A vazão de processo deve ser mantida a 60 metros cúbicos por hora para uma boa lavagem do minério. Então, nesse caso, é para lavagem de minério aqui, não de material minério. Nessa vazão, a gente tem, né, um NPSH requerido igual a 2,5 metros. Então, isso aqui foi obtido no catálogo da bomba lá. A tubulação de sucção possui diâmetro interno de 3 polegadas. Então, o diâmetro dessa tubulação é constante de 3 polegadas. Ele é liso, ele tem comprimento linear, então uma tubulação de comprimento linear de 18 metros. Então, se a gente medir isso aqui com essa distância, obviamente que aqui não está em escala, né? Aqui tem 1 metro e aqui tem 17 metros. Então, essa é a relação. Além das singularidades que somam um comprimento equivalente de tubulação de 16 metros. Aqui é importante destacar, né? O tubo, né, a tubulação, tem 16 metros de comprimento. E ele é liso. Mas, não necessariamente, esse tubo ele é conforme está apresentado aqui, né? Com relação à disposição no espaço, né? Isso aqui pode estar sendo conectado a um T, né? Pode ter uma válvula no meio, pode ter alguma coisa ali que a gente chama de singularidade, conexão, que vai gerar uma perda de carga. E essa perda de carga, ela é equivalente a uma tubulação de 16 metros. Tá? Então, as singularidades, a gente, por exemplo, as curvas, os T's, as conexões, elas são comparadas, né, com a perda de carga de uma tubulação reta. E, nesse caso, todas, né, juntas, somadas, vão equivaler a 16 metros aí de tubulação reta. Vai adotar aqui uma margem de segurança de 10% em relação a esse requerido aqui. A questão quer saber, né, qual é a maior variação de nível permitida no lago sem que ocorra cavitação na bomba. Então, se esse reservatório começar a esvaziar, né, qual que é a maior permitida para que não haja cavitação na bomba? Aí tem os aspectos termodinâmicos, né? A água ela está a uma temperatura de 30 graus. Analisando aquelas tabelas, né, a gente percebe que para essa temperatura de 30 graus, a pressão de vapor ou de saturação é 4,24 kPa. O fluido, né, ele tem uma viscosidade dinâmica de 0,01 Pascal. Então, essas são as informações. É muita informação, né? Mas, basicamente, ele quer saber, né, quanto pode esse nível abaixar sem que vai causar cavitação na bomba, né? Considerando que a bomba requer 2,5, né, de NPSH, só que eles adotam uma segurança aí de 10%, né? Então é um pouquinho mais aí do que 2,5 que eles sempre mantêm nessa entrada da bomba para evitar flutuações, né? Então vamos seguindo. Eu vou comentar sobre cada uma dessas equações ao longo do que a gente trabalha. Mas, apenas analisando
a disposição da bomba e do reservatório é uma situação de bomba de sucção negativa, né? Mais que o desnível é de 1 metro, considerado, né, uma bomba não afogada. Por quê? Né? Aí a gente percebe que esse desnível ele vai gerar, né, uma perda de energia disponível, e essa é a equação aqui que a gente vai usar para o cálculo do NPSH. As perdas, elas estão associadas a essa equação aqui, que é em função dos comprimentos equivalentes, né, aqui do nosso sistema de bombeamento, e F, né, é o fator de atrito, que é em função do número de Reynolds. Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. A gente vai ter que fazer uma analogia semelhante ao que a gente já tinha feito nos outros casos, né? É que a vazão é constante. Então, independente aí do nível do reservatório, né, a gente vai considerar a vazão constante de 60 metros cúbicos por hora. Então, essa é a primeira consideração. Vamos agora fazer aquela análise em relação à margem de segurança, né? O NPSH, o NPSH requerido é 2,5, né? E eles sempre adotam, né, uma margem de segurança de 10% para o NPSH disponível. Então, o NPSH disponível é igual ao NPSH requerido vezes, né, 1,1, que vai dar os 10%. Então, é 2,5 vezes 1,1. Isso aí vai dar, vou fazer aqui a conta, 2,5 vezes 1,1, 2,75 metros. Então, sempre coloca um pouco a mais aí. A gente viu que a bomba não é afogada, então a equação que a gente vai usar é essa, né? NPSH disponível é a pressão atmosférica dividido por ρg menos H perdas, vou colocar H perdas, menos a pressão de vapor dividido por ρg. Tá? Então a gente tem a pressão atmosférica, né, que é 101,3. Nós temos a massa específica e a velocidade, né, a gravidade, perdão. O H foi obtido, né, é 1 metro na condição normal, certo? E isso que a gente vai precisar determinar, na verdade, né? Então, a condição normal, o H é 1 metro, só que a gente quer, né, o H menor possível. Então, a gente precisa saber as perdas, né? Então, a gente precisa saber as perdas que vai gerar, né, um H mínimo suficiente aí para não causar nenhum problema no equipamento. Então, vamos começar isolando o H, que é o que a gente quer, né? Então, o H, ele vai ficar, né? A gente passa ele para cá e joga tudo para cá. Então, a gente vai ter aí menos o NPSH disponível, menos, vou colocar todos os termos negativos primeiro, menos o H, que é a altura, menos H perdas, menos a pressão de vapor e, por fim, a pressão atmosférica sobre ρg. Então, essa é a expressão que vai nos dar, né, essa altura da sucção aí, mínima, né, sem gerar a cavitação. Agora temos as incógnitas, né? Esse termo aqui a gente tem, né, porque ele é constante. O NPSH disponível, ele tem que sempre ser mantido de 2,75, tá? Então, a gente tem para os cálculos. O que a gente não tem... Opa, esse H aqui não deveria estar aparecendo de novo. A gente já isolou ele aqui. O que a gente não tem é as perdas, né, para
para fins de cálculo. Então, a gente tem que usar essas equações aqui, tá? Que ela é em função da perda de carga distribuída e concentrada. Então, vamos determinar as perdas agora. Então, a gente tem duas parcelas, né? Perdas. Nós temos o que a gente chama aí de perda de carga distribuída, que é dada por essa expressão, F vezes L, dividido por D, vezes V ao quadrado, dividido por 2G. Essa aqui a gente chama de perda de carga distribuída. E nós temos H perdas, que são as cargas concentradas ou localizadas, né? Vamos usar o termo usado no material didático, ou localizadas. Localizadas. Aí é em função de uma expressão similar a essa, tá? Só que tem um termo de somatória aí, dividido por D, vezes V ao quadrado sobre 2G. Qual que é a diferença de uma perda de carga distribuída de uma localizada, né? A perda de carga distribuída está associada ao comprimento, né, retilíneo de uma tubulação, cujo diâmetro, né, é constante, certo? Então, a gente tem, né, um atrito dentro da tubulação. Então, nós temos um atrito. Esse é o fator de atrito. É um tubo liso. A tubulação lisa ela tem um atrito, né? Então, esse atrito ele vai ser maximizado, né, conforme aumenta-se a velocidade do escoamento, conforme aumenta essa tubulação ou diminui esse diâmetro. Então, isso aqui está associado à tubulação retilínea. As perdas de cargas localizadas estão associadas, por exemplo, né, à alteração de direção do fluxo, está associado, por exemplo, restrições, adaptações, né, durante o escoamento. Então, isso gera localmente uma turbulência, uma perda de carga. E isso aqui são todos, né, determinados em unidades de comprimento, tá? Uma tubulação que tem, por exemplo, 10 T's, duas curvas, né? A gente tem uma tabela, né, com o fabricante que vai determinar isso com base no material, né, no acabamento superficial desse componente. Então, vai informar, por exemplo, né, um T de 90 graus equivale, né, à perda de carga de 6 metros de uma tubulação retilínea. Tá? Então, essa somatória serve para exemplificar isso. Tá? Então, se você tivesse 10 T's, você ia colocar aqui, por exemplo, né, usando como base a tabela do fabricante, 10, né, vezes 10. Mais, né, aí, por exemplo, duas conexões que tem perda de carga equivalente a 2 metros. Aí, mais, somando aqui. Tá? Então, aí a gente tem o valor. O exercício ele foi bonzinho, né? Ele já nos deu o valor do comprimento equivalente. Né? O comprimento equivalente de todas as singularidades é de 16 metros. A gente percebe que essa equação aqui é igual a essa, né? A única diferença é que tem essa somatória. Então, a gente pode, considerando, obviamente, né, que os fatores de atrito são diferentes, dependendo do material. Então, se for materiais iguais, né, tanto as singularidades quanto a tubulação, esse F pode se manter. Então, a gente pode reescrever que o H perdas é igual ao fator de atrito, que multiplica, né, a somatória aqui dos comprimentos equivalentes das singularidades, mais, né, comprimento da tubulação retilínea. Isso aqui a gente divide, né, pelo diâmetro. Imagina que os diâmetros são iguais, né, vezes Q ao quadrado dividido por 2G, que é a gravidade, ao quadrado. Ah, mas isso aqui não está aparecendo aqui em cima. De onde saiu? Né? Que é V ao quadrado sobre 2G. E aqui tem Q.
A gente pode fazer essa análise porque às vezes é mais fácil saber a vazão do que a velocidade, né, do fluido. Então a gente sabe que a vazão Q é igual à velocidade vezes a área. E V é igual à vazão dividido pela área. Então foi feita essa substituição aqui dentro, né? Então ficou Q ao quadrado dividido por A ao quadrado, né? Multiplicado aí, no caso, A ao quadrado por 2G. Então foi daqui que surgiu esse termo. Tá? Então é dessa forma. Vamos agora determinar as perdas, né? A gente já sabe como calculá-la. Vou reescrever a equação aqui em cima, que aí a gente consegue H perdas, consultar e ficar mais fácil de revisitar um termo. F somatória de LE mais L, né, dividido por D, nossa, aqui é ao quadrado, aqui é a vazão, dividido por 2G vezes A ao quadrado. Aqui a gente também consegue inferir uma coisa, né? Por que a vazão, né, quanto maior a vazão, maior as perdas, né? Agora a gente tem uma noção de como ela está influenciando aqui nas perdas do sistema, né? Quanto maior a vazão, a gente multiplica tudo por isso, né? A área tem um efeito contrário. Quanto maior a área da seção transversal da tubulação, a gente tende a diminuir as perdas, né? Uma coisa vai compensando a outra. O exercício ele dá uma vazão Q de 60 metros cúbicos por hora. A gente tem que usar a unidade aí, vamos converter para metros cúbicos por segundo. Tá? Então isso aqui vai ficar 60 dividido por 3.600. Né? Uma hora tem 3.600 segundos. Então ficou metros cúbicos por segundo. O diâmetro da tubulação aqui, D, era de 3 polegadas. Né? Sabendo que cada polegada vai dar aproximadamente 0,0254 metros. 0,0254. A gente vai ter um diâmetro de 0,0762 metros. Então, a área, né, considerando o diâmetro, π diâmetro ao quadrado sobre 4, vai nos resultar numa área aí. Vamos deixar a notação dessa forma, que aí a gente evita trabalhar com números quebrados. Então, vamos usar o termo. Então, vai ficar aqui 0,0762 ao quadrado dividido por π. Essa é a área. Tá? Só para fins de simplificação. Depois a gente resolve os valores. Então, são as informações que eu vou precisar para jogar nessa equação. A área, né, a vazão, isso aqui eu já tenho. Né? Esse comprimento equivalente já foi somado, então já vale aqui 16 e o L vale 18. Então, as perdas precisam agora só encontrar o F, né, que é o fator de atrito. Perdão, nós ainda precisamos obter essa informação. O fator de atrito, ele é obtido, né, para tubo liso usando uma equação que a gente chama de equação de Blasius. É muito comum, tá, dentro da mecânica dos fluidos. Então, não precisa ficar com medo de onde surgem essas expressões. Então, vou fornecer à medida que a gente for entrando em conceitos, então sempre eu vou relembrar isso. Então, o fator de atrito é 0,316 sobre R elevado a menos 0,25. Mas qual que é o número de Reynolds? Né? Eu não forneci o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds é uma dimensional que define se o escoamento é turbulento ou transiente. Né? Ele é em função aí da massa específica, da velocidade, do diâmetro e da viscosidade dinâmica. ρVd sobre μ. μ é viscosidade dinâmica. Né? Então, essa é a expressão. Jogando aqui. Né?
Se a gente substituir todos os valores dados, né, a massa específica, a velocidade, certo? O diâmetro e a vazão, a gente encontra, né? Então, a gente consegue encontrar qual que é o valor. Esse fator de atrito, ele é uma constante, tá? Então, é uma constante. Mas não deu a velocidade do escoamento. Como que eu encontro, né? A gente tem a vazão. A vazão é a velocidade vezes a área, né? A gente tem a área aqui, né? E a gente tem a vazão. Então, a gente faz a substituição e encontra, tá? Então, o Mi, ele foi fornecido no enunciado. Ele é igual a 0,01 Pascal segundo. Então, nenhum desses termos não é nenhuma incógnita, tá? Então, se a gente calcular isso, lembrando, né, que nós temos elevado tudo isso aqui, né, na hora de substituir esse termo, para fins do fator de atrito, o número de Reynolds está elevado a menos 0,25. Então, a gente vai chegar a algo aproximado aí, 0,014. Então, nós já temos o fator de atrito. Agora, precisamos calcular as perdas, efetivamente. Então, as perdas serão obtidas da seguinte forma, né? Nós temos aqui o F, né, que é 0,014, que multiplica, né, a somatória do L, que é a cargas, né, localizadas, né, mais a carga distribuída. Então, vai ser 16 mais 18. Isso dividido pelo diâmetro da tubulação. A gente definiu aqui que ele é 0,0762. Então, 0,0762. A expressão ela ainda tem aqui como parte a vazão ao quadrado, né, dividido por 2 vezes a gravidade vezes a área ao quadrado. Então, a vazão a gente viu que foi 60 dividido por 3.600, até a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, isso ao quadrado. 2 vezes a aceleração da gravidade, vamos adotar 2,81, e vezes a área, né? Nossa área ficou em π vezes 0, π vezes 0, π,0, né? 762 ao quadrado dividido por 4. Então, se eu vou colocar a área ao quadrado aqui para economizar espaço, né? Então, resolvendo essa expressão, que é perdas, tá? Para não se confundir com outras variáveis importantes. Então, as perdas resultantes apenas das características da tubulação e do seu comprimento e da velocidade do escoamento resulta em 2, deixa eu ver aqui, 2 não, resulta em 4,25 metros. Então, 4,5 metros de perdas, tá? Somente devido à tubulação e claro, né, a vazão que a aplicação requer. Para finalizar, a gente pode agora determinar qual que é o desnível máximo, o H. Então, H, a gente viu que é pressão atmosférica, 0,1,3, dividido, né, pela massa específica da água, 998. Esses dados aqui estão dados no enunciado, né, vezes a gravidade, menos, está em kPa, né, a pressão atmosférica. Então, a gente tem que multiplicar por 10 ao cubo aí, que é em Pascal. Tá? Aí, menos o H, o NPSH disponível. Esse NPSH disponível a gente aplicou, né, um fator de segurança, então é 275, né, Aí, as perdas efetivas que nós obtivemos, 4,25 metros. E, por fim, né, a pressão de vapor dividido por ρg. Então, a pressão de vapor para essa situação de 30 graus de temperatura é 4,246 vezes 10 ao cubo também, porque é em kPa, dividido por
998, que é a massa específica, vezes a gravidade, 9,81. Se nós calcularmos isso tudo corretamente, a gente vai chegar aqui. O máximo, né, de desnível que pode acontecer é de 2,90 metros. Então, ele pode abaixar mais 1,90 m aí, nessa situação, em relação à operação normal. Tá? Então, hoje trabalha 1 metro, mas pode descer quase 2 metros sem que haja, né, a cavitação. Então, essa é uma situação interessante de se determinar. Pessoal, este era o exercício tratado para a aula de hoje. Eu vou deixar como atividade a sessão Faça Valer a Pena, tá? Do livro, como atividade. Então, de prática, então vocês têm aí, por exemplo, a nossa aula está encerrando agora, vocês têm mais um tempinho para rever, né, na forma de exercícios. Então, a sessão Faça Valer a Pena. Tem 3 questões, então eu gostaria que vocês respondessem essas questões. Não precisa me enviar, mas serve como um reforço teórico do assunto tratado na aula de hoje. Então, se não tiver nenhuma dúvida, tá? Quem tiver pode falar aí para mim. Ô, professor. Quem está falando? É o Bruno. Fala, Bruno. Ô, professor, então vai ser a sessão 3.1, né? Os 3 exercícios? Isso, dá uma lida lá. E tem uma situação, um problema que foi resolvida, né? Então, assim, é importante dar uma lida, ver como que eles resolveram no livro. Aproveita para dar uma revisada. Tranquilo? É para enviar para o senhor ou só para estudar mesmo? É para estudar, não precisa enviar, não. Eu estou propondo ainda uma atividade, né? Para que vá a ponto. Essa é mais para vocês reforçar o assunto. Ah, não, ok, isso aí já tá certo já. Tem uma dúvida em questão do trabalho. A parte de confecção e tudo é para entregar que dia? Como que vai fazer? Você fala do carneiro hidráulico? Isso. Então, a gente precisa aguardar, né? Se a quarentena encerrar dia 18, né? A gente voltar aos encontros presenciais, aí eu já combino com vocês uma data, assim. Se não, surgiu uma alteração, aí eu vou propor uma atividade, né, que vocês fazem à distância, né, que usa o equipamento criado, aí vocês vão ter que fazer uma apresentação à distância. Mas fica tranquilo, isso vai ficar, qualquer um dos dois vai ficar em torno aí, faltando uma semana para o fim do semestre mesmo, tá? Das provas. Ah, não, então tá tranquilo. Aí, em relação à prova, professor, essa aqui da unidade 1 aí, 1 e 2 no caso, né? Como ela já foi corrigida? Como que vai ser? A prova já foi corrigida, lançada, você pode procurar no AVA, no campo notas, que fica no lado direito da tela, você vai encontrar sua nota lá. Você não teve algum problema? Você não verificou? Não, é que o meu AVA tava com problema esses dias, não tava conseguindo verificar, aí tava aparecendo lá como não tinha matéria, aí eu só conseguia acessar o AVA, mas o portal do aluno não tava aparecendo nada. Então, geralmente, na verdade, a nota aparece no AVA em si. Lá na matéria, você clica na máquina de fluxo, vai no cantinho. Enfim, se você não conseguir localizar, tiver algum problema, você pode me falar, tá? Mas, se quiser, eu já posso dizer a sua pontuação aqui, só para fins de... Bruno Padilha, então, se você foi com 900 pontos, a prova valia até 1.000 pontos, então você atingiu a nota 900. Excelente nota, tá? Mas preste atenção no AVA, vê se está lançado, senão você tem que me avisar para eu pedir, né, para eles ajustarem, para não ter problema depois, no final do semestre. Tranquilo, professor, era só essa mesmo as dúvidas. Então, tá. Então, tranquilo. Pessoal, nenhum... Oi? Referente à pontuação da N1 de trabalho, o senhor lançou alguma coisa? Como é que tá? Porque o meu lá não foi lançado, aquelas primeiras atividades que o senhor fez quando ele tinha aula presencial ainda. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Porque tinha entrega dos relatórios, já era para ter aparecido a nota lá, tá? Então,
Então, Entendi. deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu já falo para vocês. Vamos lá. Vou abrir a disciplina aqui e já mostro. Realmente não... na verdade, vocês já receberam a atividade de sala. Realmente só está lançado os 200 pontos aqui, né? É o meu também, professor. Eu vou verificar aqui, mas fique tranquilo. Vou ver os formulários, né? Porque tem várias atividades aqui e vou fazer o lançamento para vocês. Tá? Tranquilo, então, professor. Então, Tá beleza. ok, então. Mais uma situação que eu só perguntar. Com relação a duas atividades do final do semestre, qual que é a outra que você falou? Teve do Carneiro, tem mais uma? Relativo à primeira parte do semestre ou agora? Não, você falou assim, em resposta que eu tinha perguntado, falou assim, do Carneiro Hidráulico, mais para o final do semestre, os dois. Sim, então. Qual A Carneiro Hidráulica atividade? agora é a apresentação, né, do projeto construído, vocês vão fazer, e um vídeo mostrando o funcionamento dele na prática, né? Só que eu vou definir se a gente vai fazer isso presencialmente a partir do dia 18, né? Para eu fechar uma data. Mas isso vai ficar uma semana antes da prova da N2, a data. Beleza? Tem outra coisa? É só essa atividade, né? Para a N2 é só essa atividade. Não, tranquilo. Só para saber mesmo. Valeu. Eu vou lançar essa pontuação das atividades que a gente fez, aí depois vocês podem me cobrar se não aparecer, tá? Pode acontecer algum erro. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, se não tiver questionamento... Então, beleza, pessoal. É isso. Fique com a atividade da sessão Faça Valer a Pena. E semana que vem a gente retorna. Aí na semana que vem, a gente vai fazer alguns exercícios de revisão relativa a esse conteúdo de captação. E vamos iniciar a sessão 3.2, tá? A sessão 3.2, ela vai falar sobre curvas de carga de sistemas. É um assunto que engloba uma análise parecida como a gente fez aqui para determinar o NPSH, né, disponível, só que agora a gente vai obter uma curva característica própria do sistema de bombeamento. Tá? Então a gente vai conseguir plotar um gráfico onde a gente entende, né, como se comporta o sistema em si, né, da bomba para trás. Né? A gente está analisando isso, antes da bomba. Tá? Então, quem quiser dar uma lida antecipada na unidade, é sempre bom fazer as atividades de pré e pós-aula. Né? Eu percebo que poucos fazem assim de forma regular, né? Então, aproveite esse momento e faça essa leitura. Tá? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso e nos vemos. Entendi igualmente, boa noite.